Eu sou o Francis Júnior e nesse vídeo eu irei falar sobre uma das maiores franquias de ficção científica do cinema, a franquia Terminator, Exterminador do Futuro. Eu vou começar aqui com essa obra magnífica, no momento ali que o diretor, cineasta James Cameron, fazia estágio, com o grande Roger Corman, estava trabalhando em filmes como Mercenários da Galáxia, Galáxia do Terror, e praticamente, como se fala, ele estava vendendo almoço para comer na janta, Ele trabalhava num fast food e guardava ali as coisas para ele comer, Então, um momento bem difícil. Ele teve um sonho, um pesadelo, Você encara da forma como você quiser. E ele visualizou um corpo cibernético, saindo em meio às chamas. E daí ele começou a escrever o roteiro do Exterminador do Futuro, A Invasão das Máquinas, que é uma metáfora magnífica, que diz muito sobre o que está acontecendo hoje, A Skynet são as empresas de celular, Então, isso daqui é uma máquina que, infelizmente, está nos dominando, Felizmente ou infelizmente, Depende da forma como a pessoa usa, Então, essa é a metáfora que eu vejo hoje da Skynet. E daí, então, uma coisa que é inusitada, até falava na época de cogitava a possibilidade de ter aquele ex-jogador que se envolveu em escândalo, que faleceu há pouco tempo, O.J. Simpson, para o papel, ele que fazia comédias, para o papel do Exterminador, uma máquina cibernética que viria do futuro para matar, a mãe do líder da resistência, que é a Sarah Connor, todos sabem a história, antes dele nascer. E daí que James Cameron ficou encantado com o visual do Arnold Schwarzenegger. Ele havia bombado na época, fazendo Conan o Bárbaro, E nesse mesmo ano, que em 1984, ele viria a fazer Conan o Destruidor, que é um filme assim menos cult, mas que a memória afetiva das pessoas, inclusive aqui no Brasil, lembra-se muito mais de Conan o Destruidor do que Conan o Bárbaro, que é um filme mais denso, mais assim focado nas origens do Conan. Mas voltando para o Exterminador, uma tacada certeira escolher Arnold Schwarzenegger, realmente, e também a escolha de Linda Hamilton como Sarah Connor, Ela, com sua personalidade sisuda, ela fez assim uma Sarah Connor magnífica, que viria a ter mais destaque no segundo, que nós já vamos falar. E ele escolheu Michael Biehn para fazer o Kyle Reese, que é até uma história bem louca, Mas é fácil de se entender que o John Connor no futuro manda o seu pai no passado para defender a sua mãe, que o Exterminador foi programado para matá-la antes dele nascer. Todos já sabem a história. E uma coisa que eu falo sobre esse filme, que para mim é uma obra-prima, e se alguém acha que é um filme tosco, não consegue apreciar uma obra cinematográfica, porque tudo que é feito nele, assim, com bastante recursos, o que tinha na época. E eu acho magnífico o stop motion que foi utilizado para a movimentação do corpo cibernético do Exterminador, É uma coisa assim magnífica, Ninguém sabe exatamente o trabalho. Só quem trabalhou nisso, o trabalho que é fazer, movimentar, e realmente é uma obra-prima que eu fiz questão de ter aqui em DVD, esse DVD muito bonito, Até estou usando óculos aqui em homenagem ao personagem. Já no segundo filme, James Cameron de novo, ele faz um filme mais aventuresco. É mandado um outro exterminador reprogramado pela Resistência, que todos eles têm esse visual, de Schwarzenegger, e para defender o John Connor já pré-adolescente. E realmente é um filme magnífico, com grandes cenas de ação. Daí realmente trabalhou-se, bastante pelos recursos que tinha na época, tanto que ele ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais. E tivemos aí a certeira escolha, do Robert Patrick como
o Exterminador, corpo de mercúrio, né? E é interessante que eu lembro que na época, né, a professora de ciências ela chegou a mostrar esse mercúrio dentro do vidrinho, né, daquele jeito mesmo como é mostrado no filme, assim, né, fica aquela substância líquida, né, bem interessante, né, falou, oh, esse daqui é o Exterminador e tal, né, muito interessante. Eu lembro também de ter assistido em VHS na escola, né, bombou muito e ainda tem a grande canção do Guns N' Roses também que estava bombando na época, né, uma vibe que tinha, e só quem viveu sabe ali como foi em 91, 92, 93, né? Os anos que vigoraram esse filme. James Cameron certeiro. Esse aqui eu considero, o primeiro eu considero mais um thriller psicológico de perseguição. O segundo já é uma aventura magnífica. Posso dizer assim que os dois estão no mesmo nível, muitos consideram esse aqui melhor, mas também se considerar não tem problema nenhum, porque também é muito bom, é ótimo e vale a pena. Daí o Exterminador do Futuro teve um hiato, né? Até o próprio Schwarzenegger estava se aventurando aí na política, né? Se tornou governador da Califórnia. E daí temos aí, só para ilustrar, esse filme que basicamente, Exterminador 3, Rebelião das Máquinas, ele tirou do próprio bolso, né? E daí temos uma exterminadora feminina, e ele é um outro exterminador, né? Claro, porque o exterminador, não dando spoiler, mas todo mundo já conhece a história, sempre é destruído e tal, e sempre é outro exterminador que é programado ou reprogramado. Ele foi programado para defender. No caso aqui, temos um John Connor adulto, interpretado por Nick Stahl, que muitos criticaram, mas dá para entender, ele está desacreditado, a mãe dele já morreu de câncer, né, a Sarah Connor, aqui dentro dessa história. E daí, muitos criticaram porque o foco é em cima da colega de escola dele, que viria a ser a esposa deles, ia ter os filhos, que iam liderar a resistência, que é interpretado por Claire Danes. E é o destaque maior em cima dela. É um bom filme, realmente, não está à altura dos dois primeiros, mas eu gosto muito desse filme, muitos criticam. Tem assim, uma vibe tecnológica mais avançada, né? Mais trabalhada, mas é claro, a história não está à altura dos dois primeiros. Os dois primeiros são obras-primas. E eu concordo com isso, não tem onde mexer isso. Daí quando tivemos o quarto filme, né, que é o Exterminador do Futuro da Salvação, aí muita gente torceu o nariz, porque mostra ali um futuro pós-apocalíptico, a existência no futuro, e John Connor interpretado por Christian Bale, né, de Batman Begins. Temos ali também Helena Bonham Carter no elenco. É um filme que muitos torceram o nariz. É bom, tem seus elementos interessantes, né? Mas realmente deixou a desejar. E nesse meio tempo, uma obra que foi feita, que infelizmente eu assisti a primeira temporada, Crônicas de Sarah Connor. Eu gostei muito dessa história. Tem ali ficou famosa ali, até ela participou do Big Bang Theory, a atriz que fez uma exterminadora, né, adolescente, né, que acaba se juntando ali aos mocinhos da história, né. É bem interessante. A primeira temporada eu lembro que tinha 9 episódios, foi exibida na TV brasileira, e eu lembro que foi anunciado a segunda, né, estou esperando até hoje. Apesar de que hoje eu nem assisto TV aberta, então, né, eu até prefiro buscar outras alternativas. Vamos ver se algum dia eu consigo localizar essa segunda temporada. A primeira temporada que eu assisti, 9 episódios, é muito boa e eu recomendo. Na época do quarto filme, né, em 2009, realmente sensacional, vale a pena. Daí nós tivemos o quinto filme, Exterminador do Futuro Gênesis. Aí tentaram repaginar, dar um novo início. Muitos torceram o nariz, porque temos ali um John Connor que se rende à Skynet, né? Se rende às máquinas e acaba traindo a rebelião, né? Arnold Schwarzenegger de volta no papel. E temos ela é a Emilia Clarke, ela fazendo uma nova Sarah Connor. Ela vai bem, manda bem. Não é uma Linda Hamilton, claro. Ela manda bem. Mas o problema desse filme é que, na minha opinião, claro, vocês podem discordar aí logo abaixo o espaço de vocês.
O problema é que ela tem lembranças ali do Exterminador, que ela chama de Paps, né? E o mais legal que eu acho do Exterminador é no começo a Sarah Connor não acreditar em nada que o Kyle Reese fala. Ela fala, você tá blefando, como que vai ter um Exterminador com feição humana? Mas ele sangrou, mas... Ele fala assim, eles são feitos, eles sangram, eles têm mau hálito, né? Eles suam, é feito como o ser humano para enganá-lo, né? Na verdade, é só chegar com o Exterminador e matar, é bem mais fácil, né? Do que ficar ali procurando na lista. Mas, é claro, não atrapalha, é uma obra magnífica, né? Mas é mais fácil chegar ali de forma sisuda, cumprir a missão dele e matar a pessoa, né? Mas, é claro, como o T-800 é um elemento mais obsoleto, então ele tem mais dificuldades, né? Ali até o computador dele é mais restrito, né? Não tem tantos recursos como os que viriam depois, né? Outros Exterminadores. Mas é um bom filme. Tem ali o Jay Courtney, que interpreta o Kyle Reese em questão. Mas a questão que eu acho é esse problema, né? Esse problema de ela ter lembranças, tá? Papis cuidou dela quando era criança, mudou totalmente a história. Mas o começo, né? A chegada do Exterminador, igualzinho, né? Repaginaram o caminhão de lixo, eu achei muito legal isso. Mas o problema é só esse, né? Mas muitos torceram o nariz, tudo bem, né? Falar que a partir do quarto filme começou a desandar a franquia. E daí nós tivemos aí, em 2023, né? O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Daí já falaram que entrou a lacração e tal, né? Tem um problema ali, você vê o T-800 com uma família, vendedor de cortina, eu não gostei. Podia fazer ele num lugar isolado, né? Vivendo sozinho ali como um eremita, seria bem mais legal do que uma família. Daí começa a querer empurrar coisas que não faz sentido dentro da trama. Mas o que eu gostei, o adendo que eu faço, né, para depois fazer algumas críticas, é a presença sisuda de Sarah Connor de volta, Linda Hamilton de volta ao papel, né? Eu gostei muito disso, muito legal. Temos ali, né, no começo, o John Connor é morto por um exterminador, né? Eles refizeram o John Connor adolescente. E daí é dado para uma mocinha, né? Essa missão, toda aquela história que vocês sabem. Muitos torcerem muito o nariz, realmente, dentro dessa obra. Mas, eu não sei, eu acho que pode ser que surja mais alguma coisa aí mais pra frente. Nunca, em Hollywood, nunca eles param com nada, né? Estão falando de tantas franquias que vão tomar. Tá De Volta para o Futuro vai ser refeito uma série, alguma coisa assim, no estilo Cobra Kai, né? Isso daí a gente fala em outra situação. Mas Exterminador do Futuro merecia assim, um cuidado melhor, né? Mas apesar de que a magia, os dois primeiros aqui, não tem como voltar. Anos 80, anos 90 não tem aquela coisa assim. Tanto que a gente acaba assistindo muitas ficção científica que chuparam muita coisa desses filmes, filmes B, filmes C. Você acaba assistindo pela semelhança, porque é magnífico, né? Pelo menos a gente sabe que se tentar refazer, como Gênesis, esses dois aqui são impagáveis. Não tem como apagar esse legado, né? Se você quiser desconsiderar os outros, assista esses dois aqui. Ele tem um final alternativo que o 2, eu não gostei, assim, tal, né? Não dando spoiler, acho que vocês devem conhecer. John Connor se torna senador e luta agora através da política, né? A Skynet foi encerrada, tal. Sempre deixar em aberto é mais legal, né? Para uma próxima obra. Então eu fico com esses dois aqui, né? Cara, os outros aqui tem coisas boas, coisas ruins, né? Os efeitos vão melhorando, tal, mas é uma franquia assim que poderia ter sido mais bem tratada, né? E tem coisas que até o próprio James Cameron ele acaba aceitando. E não se esqueça aí de falar logo abaixo. Você que não é inscrito, se inscrever no canal, nos fortalecer e falar logo abaixo o que você acha dessa magnífica obra.